noite. Mais uma vez estamos juntos e o convite inicial é para que façamos um centramento importante, aquietando um pouco mais a nossa mente, aquietando completamente o nosso corpo. Então, eu convido vocês a sentarem confortavelmente e a sentir a presença de uma forma mais consciente. Traga a atenção para a sua respiração. Traga a atenção para os ombros. Vá relaxando um pouco mais os ombros. Sinta seus pés em contato com o chão ou com o seu sapato. Sinta a verticalidade da sua coluna. E vamos observando o silêncio interno através de uma quietude. Vamos cessando as ondulações, as oscilações da nossa mente, trazendo a atenção para o corpo, aquietando um pouco mais. Inspirando, expirando, vai relaxando o semblante, vai relaxando suas faces. Libere um pouquinho a mandíbula, solte um bocadinho mais, tirando as tensões dos músculos faciais, observando o silêncio interno e externo, observando a pausa. Como as coisas vão se modificando quando a gente aquieta um pouco mais. E quando a gente começa a experimentar o prazer na pausa, simplesmente porque paramos o movimento do corpo, vamos cessando um pouco mais, isso ajuda a mente também a se aquietar. E então vamos trazer as mãos unidas em Pranam, próximas ao coração. Vamos inspirar. E vamos vibrar o mantra Om 3 vezes pela paz em todo o nosso planeta. Que o nosso Om sincero chegue, alcance todos os países, todos os lugares em confronto, em combate, alcance os corações e mentes de todos os dirigentes de Estado, todos os presidentes, todos os homens, todos os seres sencientes, que possamos vibrar pela paz planetária, que possamos vibrar pelos mentores, pelos mestres ascensionados que estão trabalhando intensamente para manter a paz no planeta. Que nossos corações e mentes estejam, nesse momento, alinhados com o propósito da paz. Uma paz que podemos experimentar em nós e uma paz que podemos vibrar na intenção de todo o planeta. Todos os reinos, todos os seres, em todos os lugares.
vamos descer as nossas mãos devagarzinho. Podemos abrir os nossos olhos lentamente. Estamos hoje, mais uma vez, e os temas que têm vindo, que estão sendo apresentados para que possamos falar um pouco, são todos os temas interessantes para a nova era. São temas que solicitam a necessidade de que pensemos um pouco mais. Eles pedem que nós pensemos um pouco mais e que nós possamos, cada vez mais, uma reflexão mais profunda, com muito boa vontade, que é preciso ter boa vontade para que a gente possa fazer algumas mudanças. Não é fácil, mas é possível. Então, todos esses temas que estão chegando são temas inquietantes e, ao mesmo tempo, trazem a possibilidade da boa nova. Nós estamos num momento, já há algum tempo, num momento planetário muito peculiar. Muito peculiar. De uns anos para cá, estamos enfrentando situações como a própria pandemia e como a pós-pandemia, onde estamos enfrentando uma situação delicada na saúde mental da população, todos nós, com o nosso estresse, o nível de cansaço, de exaustão, de ativação. Então, assim, tem algo acontecendo em que a gente precisa parar e precisa olhar. E esses temas, eles são extremamente convidativos para que saiamos, muitas vezes, de uma passividade e possamos iniciar um caminho mais ativo em direção ao nosso autoconhecimento. Não existe cessação de dor e sofrimento enquanto estamos ignorando a nossa jornada, enquanto estamos na passividade, vivendo a vida de acordo com o fluxo natural, do que pode acontecer, do que pode suceder. O tempo urge e nós estamos sendo convidados a uma atitude mais enérgica diante desses movimentos planetários. Primeiro foi a pandemia, que nos açoitou, que nos balançou e que trouxe grandes reflexões sobre afeto à distância, sobre respeito, sobre cuidado consigo e com o próximo. E muitas e muitas e muitas e muitas foram tempos de dor, de sofrimento, porque tivemos muitas dores, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas enterraram seus entes queridos, seus familiares, seus afetos. Foi um momento onde precisou se criar definitivamente uma rede de apoio e que nos trouxe a necessidade de olharmos para o outro com mais compaixão, com mais empatia. E agora estamos vivendo uma situação onde alguns países começam a criar uma possibilidade de guerra. Nós precisamos nos movimentar. E eu fico muito intrigada com as mensagens que estão sendo sugeridas aqui nas nossas conversas das quartas-feiras à noite. O tema de hoje é vontade e renovação. Vontade e renovação, do livro O Evangelho por Emmanuel, Cartas Universais e Apocalipse. Francisco Cândido Xavier. E esse texto, Vontade e Renovação, me tocou profundamente, porque, assim como na última conversa que tivemos, onde falamos um pouco sobre enfermidades, a natureza das enfermidades, enfim, inclusive na visão da Ayurveda, mas isso aqui traz uma urgência da gente
sair de uma passividade onde nós esperamos que algo aconteça de cima para baixo o tempo todo, ou que as situações se resolvam através de movimentos diversos fora, oriundo de outros campos, e que muitas vezes nós ficamos numa passividade, deixando de fazer o movimento principal, que é quando temos o despertar de uma vontade. Então, qualquer movimento, sobretudo no plano do autoconhecimento, necessita de uma vontade. Ninguém vai fazer uma grande mudança, uma grande transformação, vai melhorar a sua forma de ver o mundo, vai melhorar a qualidade das suas relações, se não tiver vontade. Essa vontade, muitas vezes, é oriunda de um lugar onde foi necessário que pensássemos sobre, por exemplo, se eu não me sinto bem, se tem algo que afeta a minha paz, se tem algo que está me desregulando emocionalmente, eu preciso reconhecer que eu não estou bem. Eu preciso reconhecer que o que está acontecendo está me afetando diretamente. Ou que o tipo de vida que eu estou tendo não está me trazendo prazer e alegria. Ou que a minha saúde física, que a minha saúde emocional, espiritual, mental, tem trazido sinais de debilidade e que eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes, a vontade nasce da, da descoberta de que não estamos bem como estamos. Às vezes, a vontade de mudar nasce do reconhecimento de que estamos sofrendo. Mas para reconhecer, precisamos avaliar, refletir. Em que estado eu me percebo? Qual é a qualidade do meu sono? Qual é a qualidade da minha saúde em geral? Como eu me vejo? Como eu me vejo em diversas situações? Como eu estou me comportando diante do meu próprio espelho e diante dos outros? A vontade é extremamente necessária para que a gente consiga mobilizar energia suficiente para mudar o que precisa mudar. Então, o texto de hoje traz um Emmanuel dizendo que muitas coisas nós já trazemos de experiências anteriores. Então, a vida por si só, ela é desafiadora. A vida por si só é um convite a uma constante mudança. A vida por si só traz a necessidade de que estejamos refletindo sobre a qualidade de como estamos vivendo, sentindo, produzindo sensações, emoções, ações, produzindo comportamento. Então, naturalmente, em diversas situações, estaremos sendo desafiados. Desafiados na nossa paciência, na nossa tonicidade emocional, na nossa tranquilidade, desafiado na nossa competência em permanecer na fé, o tempo todo. A vida, ela é intrigante e ela desafia o tempo todo, fazendo com que tenhamos o ímpeto de promover mudanças. Se nascêssemos e tivesse tudo muito bem, tudo muito organizado, tudo muito assentado, e não nos faltasse nada, não tem nada a se fazer. Pouco cresceríamos. Não iríamos fazer reflexões, porque refletir sobre o quê? Está tudo bem. Não iríamos sentir falta de nada, então posso ficar onde eu estou. Então, a vida, ela é o processo de inquietação, porque através desse movimento de inquietar-se, nós vamos produzindo respostas de forma que possamos
promover os estados mais satisfatórios, tanto no corpo físico, no corpo energético, no corpo mental, no corpo espiritual. Emmanuel diz que muitas situações desafiadoras podem ser provenientes da nossa jornada anterior, das experiências que não fomos muito felizes, dos equívocos cometidos em vidas passadas. Mas ele diz também que não é incomum que a maioria dos desafios que nós enfrentamos nessa vida presente, a maioria é provocada, é promovido pela nossa atitude nessa vida, pela nossa ação, pela forma como estamos funcionando no presente. Então, é uma sucessão de produção de equívocos que essa produção contínua vai promovendo mais dificuldades, mais desafios. E ele nos diz: é preciso que tenhamos a vontade para promover a renovação. É preciso que reconheçamos que algo não está bom e que cabe a nós fazer esse movimento de mudança. Eu sempre tenho em mente as passagens do nosso querido Cristo. E eu tenho em mente a, a frase em que ele diz: orai e vigiai. Isso, para mim, é de uma profundidade. Isso, para mim, é uma das coisas mais lindas. Orai e vigiai. A oração é de suma importância, porque a oração é um espaço em que a gente abre de comunhão e de conexão com o divino. É a hora em que a gente coloca nossas fragilidades. É a hora em que a gente se rende, promove uma rendição diante de Deus e diz: fazes a tua vontade, realiza como achar melhor. A oração é a hora em que a gente lembra o nosso guia que nós estamos pensando nele. É a hora em que a gente pede um auxílio extra. E é a hora em que a gente, muitas vezes, acalma a mente, repetindo o Pai Nosso, repetindo a Ave Maria, ou criando um texto para aquele momento, numa conversa íntima e amorosa com o Pai. Esse é o poder da oração. Mas vigiar é também muito importante, porque a oração, muitas vezes, ou quase sempre, é uma atitude passiva. Muitas vezes estamos repetindo um texto, estamos lendo um salmo, ou aquela oração que nós memorizamos, e muitas vezes o risco é que essa oração caia no automatismo, numa reprodução automática, sem que a gente sinta a veracidade de cada palavra que compõe aquela oração tão bonita. Quando Jesus pede para a gente vigiar, ele pede que a gente saia da passividade e entre na atividade. A vigilância é ativa. E muitas vezes nós deixamos esse conceito de vigiar restrito a uma situação de vigilância ao que está fora. Olha, vigia aquela pessoa, vigia a intenção de fulano. Mas eu tenho muita convicção de que Cristo estava falando sobre vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, vigiar muitas vezes uma mente que se entrega a um sofrimento e fica reproduzindo padrões de condicionamento de tristeza e que reclama e que tem preguiça espiritual e que se deixa ficar naquela situação. Vigiar é vigiar nós mesmos. É vigiar
a nossa mente, que por natureza pode pregar muitas peças. É treinar essa mente para que ela esteja atenta e submetida a uma consciência muito além dessa mente. O Atman, a minha consciência, o meu divinizável, a meu DNA divino, a minha memória de que sou um espírito, a lembrança de que sou muito mais do que esse corpo e essa mente. Eu sou uma alma, eu sou um espírito, eu sou consciência. Então, quando Cristo pediu para a gente vigiar, ele estava pedindo para a nossa consciência maior, essa consciência que muitas vezes, conectada, nos traz informações importantes, nos traz intuição importante. Ele pede que essa consciência, esse ser divinizável que habita em nós, essa memória de DNA divino, dessa árvore cósmica a qual pertencemos, que essa consciência submeta essa mente. Ou seja, para ficar mais claro, que essa mente ordinária, essa mente que muitas vezes é tão automatizada, esteja submetida ao meu espírito, à minha consciência. O vigiar é a condição em que você, em que eu, em que nós reconhecemos que cabe a nós o movimento de transformação. Que se tem algo que não está bom, que se tem algo que causa dor nas nossas vidas, é preciso que tenhamos a coragem, a disposição e o discernimento de olhar de frente e se perguntar: o que eu posso fazer enquanto um ser consciente para diminuir ou para sanar esse sofrimento? O que Cristo pede em vigiar é uma atitude de atenção, é uma atitude de reconhecimento de que somos potência e que temos autonomia para fazer esse movimento de transformação. Que não fiquemos passivos esperando que o outro faça. Que não fiquemos passivos esperando que toda sorte de mudança caia do céu. Não vai cair. Não vai cair. Isso é muito claro. Cristo nos deu o exemplo de quando ele se sentiu próximo de uma situação de muito desafio. Ele se retirou para meditar no deserto sozinho. E lá ele fez os enfrentamentos. Se tinha ainda algum pouco do homem ali, do homem egóico, durante esse período de meditação, durante esse período de enfrentamento, de lapidação, ele superou o próprio ego. Ele superou a própria ativação mental e se tornou Cristo de Deus. Quem ele venceu no deserto? Ele mesmo. Quem foi o grande desafio no deserto para o nosso Cristo? A parte humana, ainda como homem, que teve que vir e se materializar, né? Dotado de uma matéria, de uma densidade, de uma mente. Para que ele pudesse deixar o recado dele, ele teve que vir nesse âmbito. E ele teve que se submeter literalmente às leis da matéria. Sendo assim, mesmo com toda a potência e com toda a capacidade deste maravilhoso ser, ele fez os enfrentamentos dele, não tenho nenhuma dúvida. Se retirou em meditação muitas vezes, porque tinha uma mente e precisava submeter essa mente à sua condição de espírito. Esse convite desse retiro do Cristo no deserto, onde ele se enfrentou e venceu as suas sombras,
É um convite que todos nós estamos recebendo. É o convite da transformação. É o convite do treino da habilidade em submeter essa mente que ainda está presa aos sentidos, que ainda está presa aos desejos, que todos nós temos. Essa mente que ainda é muito material, porque está muito presa ao mundo material, ao corpo e seus desejos e seus prazeres. É submeter essa mente a algo maior. É submeter essa mente à sua condição, à minha condição de espírito. Essa é a jornada do homem encarnado na Terra. A mesma jornada do Cristo, obviamente, que nós não temos a potência, mas ele disse, e foi ele quem disse, que nós poderíamos fazer muito mais. Então, Cristo venceu ao homem, o mestre, o espírito venceu a natureza do homem, que, obviamente, tinha as suas limitações por estar encarnado no corpo. Ele venceu. Nós podemos também conseguir ganhos graduais no exercício da disciplina, no exercício do reconhecimento de que precisamos fazer o movimento. Esse movimento é de cada um. Descobrir a vontade que brota do reconhecimento de que não estamos bem, que algo precisa ser feito, que existe uma possibilidade da gente desfrutar de uma vida mais leve, mais alegre, mais saudável, mais vibrante, sem tanto sofrimento. Cristo fez esse caminho e nos mostrou essa possibilidade. Então, quando nós estamos orando, que é algo passivo, que estejamos ali presentes, fazendo essa conexão com a nossa porção divinizável, com a nossa potência espiritual. E na hora de vigiar, que estejamos atentos, que estejamos cientes que nós precisamos reconhecer a necessidade de fazer alguns movimentos por nós, por nós. Porque quando nos transformamos, quando nos tornamos pessoas melhores, quando nos tornamos pessoas mais conscientes, mais equânimes, quando nos tornamos pessoas mais pacíficas, todo o planeta se regozija, todo o planeta desfruta desse ganho, porque é mais um contribuinte. É preciso que despertemos, precisamos acordar. A hora é essa. Emmanuel está nos chamando para uma necessidade de nos responsabilizarmos. Nos responsabilizarmos pelo nosso processo. A gente está esperando que algo de bom aconteça. A gente está esperando que tudo mude e que tudo seja muito bom e que todos sejam felizes. Mas nós precisamos definitivamente iniciar esse processo em nós. Se eu me torno mais feliz, se eu me torno mais saudável, se eu me torno mais consciente, inexoravelmente, todo o meu entorno, as pessoas que estão no meu dia a dia, as pessoas que se relacionam comigo, elas vão se sentir chamadas à reflexão. Porque se eu fiz o movimento, o outro pode fazer. Quando nós fazemos um movimento para nos tornarmos seres mais conscientes, nós alteramos toda a psicosfera ao nosso entorno. É um pequeno milagre que acontece. Quando nós paramos de reclamar, quando nós paramos de levantar e já achar que o dia vai ser marrom, que está tudo muito difícil, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo.
quando a mente da gente parar de oscilar em tantas polaridades, e quando a gente parar de se identificar tanto com essa mente que ainda oscila, quando a gente se identificar mais com a consciência, com a nossa capacidade de refletir, de analisar, de discernir, tudo muda. É um grande milagre. Os iogues dizem que tem duas condições importantes para que a gente reconheça um caminho de autoconhecimento, para que a gente gire a nossa chave pessoal e que comece a fazer um movimento de renovação. Eles dizem que tem duas condições básicas para todo aquele buscador. Buscador é a pessoa que pretende se tornar melhor. Essas condições são Vairagya e Viveka. Vairagya em sânscrito, Vairagya é uma palavra sânscrita, que é a língua matriz do yoga na Índia, é uma língua morta praticamente, mas Vairagya significa desapego, e Viveka significa discernimento. Duas condições básicas para que a gente saia do lugar de sofrimento, de autoflagelo, de reclamação, de murmúrio, de passividade e vá para o lugar de eu mudo, eu transformo, eu decido. Vairagya, desapego. Eu preciso me desapegar desses condicionamentos em que eu acho que fazem parte de mim. Eu preciso desapegar a minha imagem, dissociar a minha imagem, desidentificar a minha imagem desse lugar de sofrimento. Eu preciso não reconhecer, não me reconhecer mais nesse lugar. Porque ninguém me botou, quem me bota sou eu, e eu quero sair. Então, quando diz Vairagya, se desapegue dessa crença negativa de que com você tudo dá errado, de que com você tudo é difícil, de que com você nada vai para frente. Eles dizem isso. Nós precisamos nos desapegar dessas crenças de que tudo dá errado comigo, eu sou infeliz, eu vivo doente. Não. Se eu continuar pensando assim, é inevitável que eu vá produzir esse campo ao meu entorno. Vairagya é desapego. E Viveka é discernimento, ou seja, quando eu começo a me desapegar desses padrões de negatividade e eu tomo a iniciativa de fazer isso, e eu decido que eu não quero mais estar nesse padrão, eu começo a trabalhar discernimento. Porque eu estou limpando a minha casa desses conceitos negativos, sombrios, estou criando espaço para discernir e para escolher uma nova realidade que se abre a partir de uma decisão que é minha e de uma ação que tem que ser minha. Esse é o convite do nosso querido Emmanuel. Mude. Ele diz para a gente, vocês precisam mudar. Vocês precisam segurar o leme da sua embarcação. Aponte na direção em que você quer seguir e siga. Nós não somos criaturas frágeis. Nós não somos criaturas não amparadas. Nós não estamos abandonadas a qualquer sorte. Nós somos filhos de Deus. É muita coisa, gente. Filhos de um Deus que é só amor. Filhos de um Deus que é só gentileza, compaixão. Filhos de um Deus que a única coisa que pretende é que alcancemos a nossa meta de não sofrimento e que nos tornemos livres de toda angústia, de todo medo, de todo cárcere privado que nós produzimos para nós mesmos. O maior inimigo sempre será a nossa ignorância. O maior inimigo nunca está fora.
quando estamos identificados com padrões negativos de pensamento, e observem, quais são os pensamentos que estão o tempo todo sendo repetidos pela sua mente? Quando estamos cheios de pensamentos negativos, quando nossas crenças nos conduzem para lugares sombrios, vale do medo, o vale do sofrimento, nós estamos abrindo espaço para conexões com espíritos que estão vibrando na mesma energia de sofrimento. Nós estamos alimentando esse campo completamente poluído, nefasto. Nós precisamos mudar isso. O que nós pensamos vai gerar uma realidade. O que nós pensamos produz uma realidade. Se começamos a observar esse e aquele pensamento que surge, começamos a dizer: isso não é meu, eu não quero, e colocamos um pensamento virtuoso no lugar, nós vamos quebrando o padrão de uma mente repetitiva, viciada em pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos trazem sensações desagradáveis. Transtorno de ansiedade, depressão, desespero, angústia. Depois que sai do campo emocional, começa a ser produzido no campo físico. As somatizações são produzidas e as doenças começam a se manifestar no campo físico, no corpo. Então, tudo começa com um pensamento, um conceito, uma ideia. Tudo começa com um pensamento e que estávamos distraídos e não corrigimos. Deixamos esse pensamento crescer, deixamos esse pensamento ganhar tonicidade, deixamos esse pensamento tomar a conta de nós, gerando verdadeiras imagens terríveis na nossa psicosfera. Só depende de nós. Emmanuel tem feito chamados, muitos chamados, de que nos responsabilizemos pelas nossas mudanças. A hora é esta. Em nenhum momento ele diz que é fácil, porque talvez seja a coisa mais importante a se fazer: disciplina e autotransformação. Em nenhum momento ele diz que é fácil, mas ele diz que é possível. Cristo provou ser possível. Mestres ascensionados provaram ser possível. E se não estamos pensando numa escala crística, comecemos agora com o que for possível fazer. Observando a qualidade dos pensamentos, os julgamentos, a ira, a mágoa, o ódio, o queixume. Vamos entender que existe uma inteligência cósmica para além de tudo isso. Existe uma organização. E que nós não estamos aqui à deriva. Mas é preciso que tomemos o nosso remo e que façamos o caminho que o Cristo nos ensinou. Eu agradeço imensamente o tempo de vocês, agradeço a paciência de vocês e convido vocês, junto comigo, a fecharem os olhos para a nossa oração de encerramento, pedindo nesse momento que nossos guias, nossos anjos da guarda possam estar atentos às nossas necessidades e que possamos contar com a contribuição desses mestres ascensionados do nosso querido Jesus, o Cristo de Deus, nessa jornada que se abre a partir de agora de autotransformação. Que tenhamos a atenção necessária para observar a qualidade dos nossos pensamentos e que tenhamos a tonicidade, a determinação, a austeridade, se preciso for, para corrigir
e para criar na nossa mente um espaço fértil, frutífero, belíssimo para as novas empreitadas do céu. E tenhamos fé suficiente, vontade suficiente e coragem para não desistir. Que Deus nos abençoe e que abençoe a todos os seres sencientes desse planeta. Que tenhamos amor nos nossos corações, que nossa mente esteja favorável a essas mudanças e que nosso ser consciente, Atman, nosso espírito, nossa consciência divinizada esteja no comando. E que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo de Deus. Um chante, muita paz nos nossos corações, muita paz nos nossos corações. E até a próxima, com fé em Deus.